Olá, muito boa noite. Prazer enorme estarmos reunidos para mais esta palestra online do nosso Centro Espírita Aprendizes do Evangelho. Sejamos todos abençoados pela paz do Mestre Jesus e visitados pela espiritualidade trabalhadora da nossa casa, que derrame uma chuva de bênçãos sobre nós, sobre nossa família, sobre nosso lar. Esta noite teremos a apresentação do Lúcio, continuando o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o desprendimento das riquezas terrenas, das riquezas materiais que temos convivido conosco aqui no planeta Terra. Então, é uma importante lição aí na continuação desse capítulo do Evangelho que nos ensina muito sobre a nossa relação com o plano material aqui do planeta Terra. Fiquem com a palestra do Lúcio, um ótimo aprendizado a todos. Se Deus quiser, estaremos novamente juntos na próxima semana. Muito obrigado, uma ótima palestra. Boa noite a todos, boa noite a todas. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós, agora e sempre. Hoje nós vamos falar aqui, ainda dando continuidade, né, ao que nós já temos falado, né, sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele nos traz a preciosa lição em que Jesus diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Já aprendemos aqui o significado dessa frase, entendemos que Mamon nada mais é do que o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. E claro, né, ao servir esse Deus, com letra minúscula, nós deixamos muitas vezes de servir ao Deus de letra maiúscula, ao Deus de amor, ao Deus de bondade e de justiça. Nós vamos nos ater hoje aqui aos itens, né, 14 e 15 desse capítulo. Esses dois itens, eles nos conclamam a que nos desprendamos dos nossos bens terrestres, para que alcancemos a salvação, a união de todas as pessoas, de todos os povos, em busca da paz e da verdadeira fraternidade. Se a gente parar para pensar, esse é um tema, né, desprendimento dos bens terrestres. Em todos os tempos, esse tema ele parece ser um dos grandes tabus filosóficos, religiosos, né? É tipo, como que a gente vai, como assim, né? A gente vai se desprender dos nossos bens, a gente conquistou com tanto suor, né? Ou mesmo bens que foram conquistados pelos nossos pais, pelos nossos avós, em trabalhos tão árduos, né? E hoje a gente acaba recebendo, né, pela transmissão de fortuna. Nossa, por que isso, né? Por que a gente tem que se desprender disso, né? Tipo assim, aí é claro, né? Aqueles mais com discurso mais raso falam assim, ah, tá bom, né? Dá a tua casa para a pessoa morar. Enfim, é muito. O tema ele exige aí um grau de concentração mesmo e de discernimento para que nós possamos debater, né? Esse, esse, esse pedido, né? Esse tema. Até porque, primeiramente, o desprendimento dos bens terrestres não é necessariamente o desfazimento deles. Não é o abrir mão e sair distribuindo a esmo, por exemplo, fazendo com que nós próprios, depois, por nossa própria imprevidência, nos tornemos mendigos, nos tornemos pedintes, nos tornemos peso, né, para outras pessoas, para a sociedade. Não, de maneira nenhuma, gente. Ninguém pede isso, né? Só que aí o grande problema é que nós temos visto em nós mesmos, né, nas nossas falas, nos nossos círculos, né, que é, 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 a gente tem visto que cada vez mais existe um apego aos bens. É esse apego que é nocivo, né? Por causa do apego, por causa do desejo de possuir esses bens, muitos de nós acabamos fazendo as mais terríveis barbaridades, muitos de nós destruímos sentimentos de verdadeira afetividade, de verdadeiros amores, né, de verdadeiras amizades, tudo isso em nome de uma satisfação pessoal,
em ver cofres cheios, em ver a conta bancária com vários zeros, né? Com vários, sabe, como se cofres cheios, como se uma conta bancária gorda fosse sinônimo de coração cheio, coração repleto de riquezas também. Difícil, né? A situação muitas vezes em que a gente vê somente o prazer obtido no acúmulo de riquezas, ela é como, por exemplo, quando a gente pega uma cesta de flores, lindas as flores, só que no fundo dessa cesta pode ter um réptil, pode ter uma cobra, pode ter um escorpião, né? De que vale toda essa beleza se ela nos mata? De que vale toda essa beleza se ela nos leva para lugares que a gente não gostaria de ir? É óbvio, minha gente, que Deus considera, sim, muito justa a satisfação que é sentida por cada um de nós que, através de um trabalho honrado, constante, acaba conseguindo fortuna, né? Consegue acumular riqueza, sim. Mas uma coisa é a satisfação, outra, totalmente diversa, totalmente diferente, é o apego que acaba absorvendo e deixando à amostra toda uma gama de sentimentos muito mais baixos. Toda uma deixa à mostra a frieza dos nossos corações, né? Provoca, né, a frieza e deixa ela à mostra. Isso perde o sentido, né? Aí está longe do que Deus queria, né? Também, claro, né, como a gente falou antes, né? É óbvio que, da mesma forma que a mesquinhez, né, e a avareza, né, o pandurismo, né, um outro extremo, quando se fala em acúmulo de bens terrestres, é o esbanjamento irresponsável. Né? O esbanjamento em que a pessoa, sob pretexto de dizer que não é avarenta, que ela é generosa, que não é apegada à matéria, ela vai de uma forma irresponsável, de uma forma irrestrita, dispondo de seus bens, né? Vai gastando, vai doando, vai, sabe? E sem critério, né? Aí é aquilo que eu falei agora há pouco, né? E aí depois ela própria acaba se tornando aí um peso para a sociedade, sendo que ela veio com uma outra missão. Todos nós temos missões e todos nós temos empréstimos que recebemos, né? Então, assim, falando agora das pessoas que recebem a missão da fortuna, ela é colocada realmente entre dois extremos, né? Esses extremos aí em que um lado é o esbanjamento irresponsável e o outro é o egoísmo, a avareza, o pandurismo, né? E entre esses extremos, o que tem no meio desses dois vícios? Nós temos aí a caridade, né, minhas amigas e meus amigos? Temos a caridade que ensina ao rico a dar sem orgulho. Para quê? Para que o pobre possa receber aquilo que ele tanto precisa e tanto necessita sem humilhação. A propósito, minha gente, Deus está vendo, tá? Quando às vezes chega a época de final de ano, ou quando chega a época de frio, né? Então, às vezes, nossos irmãos e irmãs, bem intencionados, é óbvio, né? É verdade, mas vão lá entregar uma marmita, uma cesta de alimentos ou um agasalho para um irmão de rua, com uma mão entrega o objeto e com a outra postando selfie no Facebook, no Instagram. Deus está vendo e nós também, gente. E o problema é isso. O problema é que, assim, Deus pode ver porque Deus vê tudo, mas a gente não precisava ver, né? Aquela pessoa ali que já está passando por toda uma série de privações, ela pode, ela deve, ela tem todo o direito de ter sua dignidade respeitada, né? Então, não vamos fazer isso como o nosso palanque, como o nosso, não tenho nem nome para dar isso, né? Como algo que para conquistar likes, né? Para conquistar curtidas. A vida é muito mais que isso.
Mas voltando aqui ao tema principal, né, sobre o desprendimento, é lógico que, independente da origem do dinheiro, né, da fortuna, independente se ela veio com um trabalho próprio, independente dela ter vindo com herança, né, a riqueza e qualquer coisa que temos, entre aspas, né, vem de Deus. E como tudo que vem de Deus, a Ele retornará. Nada é nossa propriedade. Tudo que nós temos é um empréstimo, né, pelo qual nós teremos que prestar contas, né, para o qual nós somos apenas fiéis depositários, que teremos que prestar contas, que devolver. Só que aí o que acontece? Por exemplo, a gente pega um empréstimo às vezes no banco, ou pega um empréstimo com algum amigo, né, num momento de necessidade. Mesmo que algum de nós não seja, por exemplo, lá tão honesto, mas a gente vai pagar e vai ainda agradecer por naquele momento ter tido aquele empréstimo, não é verdade? No momento que precisou. Deus é esse amigo bom que nos empresta, né? E tudo que ele quer, ele não quer juros, ele quer que apliquemos bem. De que forma? Distribuindo de maneira prudente, evidentemente, para todos os outros filhos para os quais ele não deixou isso. Diretamente falando, claro, né? Ele quer que, na verdade, todos possam, né, usufruir também um pouco, para que todos tenham o mínimo, dignidade, para que todos possam se lembrar, né, que somos todos iguais. Então, assim, Deus ele empresta e quer esse valor distribuído para aqueles que não receberam a fortuna. E Deus não pede nada em troca, além de amor e de reconhecimento. Somente isso. Só que aí a gente vê, por exemplo, né, sob pretexto, um pretexto às vezes que a gente não pode censurar, né, que um pretexto até às vezes que pode parecer louvável, aquela pessoa que trabalha de sol a sol, e não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ela se priva de um monte de coisa, ela deixa de comprar, ela deixa de gastar, ela faz, sabe, ela realmente batalha mesmo para conseguir, né, para conseguir dinheiro para propiciar um futuro melhor para sua família, para sua prole, né? E é claro, né, isso é bom, né, esse sacrifício é bom, né? Só que assim, a partir do momento que você já está conquistando ali um supérfluo, você já tem um supérfluo e você está querendo só garantir realmente que a tua prole também no futuro tenha, né, esse supérfluo, e você não tira nada dele para alimentar os pobres, para ajudar aquele que precisa, você na verdade está fazendo um desserviço, você inclusive está agindo errado com a sua prole. Vocês estão lançando a sua prole também em um terreno muito perigoso de avareza, de insensibilidade. Aquele que com o trabalho, né, sem fim, né, com o suor do trabalho, conseguiu aí arrecadar tanto, né, e hoje tem uma vida melhor do que alguns anos atrás, é óbvio que Deus vê com muita satisfação também a satisfação produzida nesse trabalhador. É lógico, né? É muito comum a gente falar, nossa, eu sei o valor agora, né? Eu trabalhei muito, então eu sei o valor do dinheiro que eu conquistei. Perfeito, ninguém está dizendo o contrário. Só que o valor do dinheiro que você conquistou, também ali atrás teve muitas lágrimas, teve muita privação. Então você não pode esquecer não só o valor do dinheiro, mas o valor também das boas ações, né? Você não pode esquecer, por exemplo, as dificuldades e as dores que você teve, e principalmente, né, você não pode olvidar, né, as dores dos seus irmãos. Terríveis e completamente dotados de frieza são os comentários de muitos novos ricos, né, que a gente vê por aí, né? Que ao serem procurados, pedindo, né, por gente que precisa de ajuda, eles começam a contar, encher a pessoa com as histórias deles e por fim falar, faça como eu fiz.
Essas pessoas mal sabem, e nós, né, mal sabemos, né? Tudo que a gente fala aqui é para nós mesmos, né? Nós mal sabemos que se a bondade de Deus contribuiu para que conquistássemos alguma riqueza, alguma coisa nossa, a justiça divina poderá, com uma só palavra, tirar tudo o que foi conquistado. É melhor, às vezes, a gente ser como Jó, né? E pensar que Deus deu e Deus tirou, e a gente confia nele. Nada é nosso, minha gente. Só é nosso, né? Aquilo que podemos levar conosco após a morte do nosso corpo físico, que por sinal nem isso também é nosso, né? Uma vez que morremos, essa morte nos liberta o espírito e o corpo físico fica aqui na Terra e tem outra utilização. Kardec ainda pergunta, né, ao espírito de São Luís o seguinte, né, que a gente falou aqui também sobre ser lícito, né, as pessoas receberem heranças, né? E ele pergunta da seguinte forma: o homem é apenas o depositário da fortuna que Deus lhe permite utilizar durante sua vida na Terra. Após o desencarne, terá ele o direito de transmitir essa fortuna a seus descendentes? E a espiritualidade, através da bondade do Espírito São Luís, né, responde justamente que é lícito, sim, transmitir essa riqueza. Então é lícito que o homem faça, né, realmente, forme herdeiros, faça testamentos, enfim, tranquilo, né? Mas aí fala o seguinte, né, que se Deus achar que o herdeiro, independente da geração, de repente não é a próxima geração, de repente é a dos netos ou bisnetos, né? Mas que o herdeiro ali, os herdeiros não mereçam ficar com aquela fortuna, não tem o que a gente faça. Essa fortuna passa para outras mãos. A gente vê, né? A gente viu historicamente, aqui no Brasil mesmo, né? Isso acontecer, não é? Fortunas que pareciam solidamente constituídas simplesmente desapareceram. Né? Então, assim, em resumo, meus irmãos e minhas irmãs, que tenhamos em mente sempre: nada temos. Que a gente consiga dar somente a importância exata às coisas que estão nas nossas mãos, às coisas materiais. Ninguém aqui está pregando o voto de pobreza, né? A gente prega, na verdade, que use aquilo que nos foi confiado, que use conscientemente, que use com amor, que use para o bem próprio, lógico, mas também do seu próximo. Né? A gente, no caso aqui, estudando essa lição, né, todos nós aqui estamos estudando neste momento, nós acabamos chegando a essa conclusão de que, por exemplo, a gente não pode ter preconceito com o dinheiro. Não. Eu não quero ser rico. Eu não quero ter dinheiro. O dinheiro é uma maldição. Não, gente, não é não. Maldição é que nós fazemos com o dinheiro. Se a gente tiver dinheiro para, por exemplo, fazer o bem, gerar empregos, gerar renda, gerar dignidade para as pessoas, se nós tivermos dinheiro de maneira que possamos levantar, né, a moral daquelas pessoas que estão, às vezes, sob nossa responsabilidade. Poxa, nós nos transformamos de repente, de socialites, né? Nós nos transformamos em verdadeiros ministros da felicidade. É isso, gente. No final das contas, é só, entre aspas, né, em sentido figurado, é só isso que nós vamos levar para o túmulo, para o além-túmulo, na verdade. Tudo aquilo que nós fizemos com o que nos foi confiado. E no além-túmulo nós esperamos, claro, né, certamente, que nós possamos ver, chegar à conclusão que por fim soubemos viver de acordo com os preceitos de Jesus, que nós soubemos
constituir alguma fortuna, algum patrimônio, abrir mão quando fosse necessário, né? Que nós pudemos ajudar a quem precisou, que não foi inútil, que nada foi inútil do que nos passou pelas mãos. É isso, minha gente. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos por alguns instantes. Vamos agradecer a Deus por mais este dia, por esta noite em que estamos aqui. Vamos pedir a Ele, neste momento, que ilumine a cada um de nós, que nos abençoe, que nos inspire, para que possamos, dentro da nossa teia, dentro da nossa área de atuação, dentro da nossa possibilidade de influenciar as pessoas, dentro das possibilidades materiais que nos foram dadas, ajudar aquele que tem menos. Que nós possamos fazer bom uso de tudo aquilo que temos, e aí não somente dos bens materiais, mas também das nossas virtudes que vamos exercitando, com a paciência, a caridade, a benevolência. Que nós possamos desde já fazer uso dessa benevolência, enviando vibrações de paz, de amor e de equilíbrio a todos que precisam, a todos aqueles que estão pelas ruas sem ter para onde ir, a todos aqueles que se encontram internados em hospitais, aos idosos em casas de repouso, às crianças em orfanatos. Vamos vibrar por cada lar que esteja passando por alguma dificuldade, seja ela de ordem material, de saúde, espiritual, enfim. Vamos enviar fluidos de paz para todas essas pessoas. Vamos vibrar pelos lares dos nossos amigos, dos nossos familiares. E vamos vibrando pela nossa casa, pelo nosso lar. Deixando que a nossa casa agora fique repleta de luz, de paz, de amor. Que essas energias abracem e envolvam a cada um que habitar o nosso lar neste momento. E que essas vibrações estejam conosco também, para que possamos nos sentir fortalecidos, nos sentir amparados, nos sentirmos plenos. Que nós possamos sempre ver todas as oportunidades que a vida nos oferece de fazer a felicidade em cada lugar em que estivermos. Que a paz de Deus, que o amor de Jesus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Que assim seja.